Natal, hoje a IA, principalmente com a IA generativa, tem roubado o cenário do mundo da tecnologia. Todo mundo querendo saber, falando de aplicação, falando de perigos, de riscos. Hoje, para você, qual a relação da inteligência artificial com a cibersegurança? Bom, Bruno, a inteligência artificial com a cibersegurança não é uma matéria nova. A gente, cyber sempre trabalhou com IA. É que, assim, com o advento da LLM, a IA ficou muito mais acessível a CPF, né, assim, pessoas físicas. Ela simplificou a relação das pessoas que não têm tanto conhecimento técnico como era antigamente. Para trabalhar com IA antes, você tinha que ter mais conhecimento técnico. Porque o LLM, ele acaba te respondendo, ele faz trata um volume de dados rápido, ele te analisa um contexto e te entrega algumas sugestões de informações. Então, assim, o que isso impacta diretamente na parte de cyber da nossa vida? Quando você tem uma análise de contexto, que o LLM aporta, as respostas, a análise, a avaliação, ela fica muito mais rápida, ela fica quase que tempestiva, quase que imediata. E se você usar isso para o lado positivo da defesa, você começa a aumentar muito as suas camadas de segurança. Isso é um impacto diretamente para quem está no lado ético do processo. Para quem está do lado do atacante, obviamente, ele consegue hoje, além dele usar IA para fazer as buscas das vulnerabilidades, ele consegue ser muito mais efetivo e ele usa essa tecnologia para deixar mais sofisticado o ataque. Então, por exemplo, uma sofisticação muito interessante, Bruno. O que ele pode fazer? Ele pode tentar atacar a IA do defensor e fazer com que ela dê as respostas que ele precisa e mostrando um comportamento normal para quem está utilizando ela. Olha que diferença, né? Ou seja, ele usa a IA e ele consegue interferir e sem o atacado perceber que ele está interferindo. Então, você precisa ter outros modelos de check ou de verificação para garantir que você está íntegro com a sua IA na defesa. A gente fala muito de ransomware, a gente fala muito de DDoS, Agora, esse tipo de ataque é muito novo. Ele ataca a tua base de IA e fazer ela responder com um comportamento normal. Perfeito, Natal. Eu queria saber de você se você utiliza de alguma ferramenta de inteligência artificial hoje dentro do Grupo Stefanini. A gente utiliza, sim, né? A gente utiliza algumas ferramentas e metodologias, né? O que eu posso te dizer, a gente usa uma combinação de soluções, né? Ela trabalha, você tem vários modelos e a gente integra tudo isso. A gente usa tecnologia de mercado e também um produto próprio nosso, que chama SAI, que é a Stefanini Artificial Intelligence. Então, uma combinação de IAs para poder fazer as defesas e melhorar isso para os nossos clientes. E a nossa interna também, obviamente. Como que funcionam essas duas tecnologias que você mencionou aí? A gente processa muito grande volume de dados, né, para poder fazer a análise. A gente atua muito na redução dos falsos positivos. Só que a inteligência, por ela sozinha, ela não funciona, tá? Ela precisa ter uma área a gente chama de engenharia de detecção de ameaça, onde você desenha todas as regras de negócio, todos os casos de uso, você busca proativamente a visão de potenciais ataques ou riscos. Então, com isso, é uma combinação de trabalhos de engenharia de detecção de ameaças e a tecnologia de IA. Então, é muito mais que só IA. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque você necessita determinados skills e a IA te facilita no tempo de resposta e na análise do comportamento. Só que para isso funcionar, você precisa ter claramente as suas regras de negócio, seus casos de uso muito bem desenhados. Como você vê a IA podendo auxiliar na prevenção contra phishing, por exemplo? Vejo com muito bons olhos, existe tecnologia para isso já, porque a gente fez um estudo com o time de Israel, né, onde mesmo você treinando na amostragem, uma média de 40% das pessoas não assimilam o treinamento. E a IA vem para cobrir essa diferença e ela também vem para avaliar as novas tentativas de phishing. Então, ela consegue fazer a verificação
e aí ela vai melhorando suas camadas de proteção. Então, ela vem como um suporte para melhorar o phishing, mas não o vishing, smishing, porque você tem outros tipos de ataque que ela não vai conseguir cobrir. Uma coisa é o phishing tradicional, que é muito difundido, e apesar disso, muita gente cai, mas a gente agora, com o advento da IA, tipo uma LLM, você pode simular uma voz, uma imagem, ou uma mensagem pelo aplicativo de mensageria, ou seja, muda o nível de sofisticação. E aí você precisa ter inteligência artificial para te ajudar a contrapor esse tipo de riscos, né? Nesse sentido que eu vejo. Justamente essa era uma das perguntas que eu ia fazer para você. Num futuro próximo, como que você vê a IA generativa como um malefício, né? De certo modo, quais os perigos que a IA generativa podem trazer para a segurança cibernética? Eu vejo assim, Bruno, primeiro a gente tem que ter uma legislação forte, cara. A gente não tem hoje uma legislação que nos proteja claramente sobre a questão da IA generativa. Então, assim, você tem a questão... Existe todo um processo já dos grandes fabricantes para fazer um tuning do compliance e tudo, mas eu vejo hoje que a tecnologia vai evoluir muito rápido. Por exemplo, um tipo de evolução. Antes, eles chamam por tokens, né, que são as leituras. Eles evoluíram muito isso, então você consegue ter uma leitura muito rápida. Por outro lado, ela pode servir tanto para o bem quanto para uma atividade maliciosa. Então, da mesma forma que ela vai evoluir para as defesas, ela pode evoluir para os ataques. E em curto espaço de tempo, eu vejo que ela vai processar muito mais volumes de dados, te dá uma análise de contexto muito mais rápido. E para um ataque, isso é efetivo, na minha visão. E, por outro lado, você acha que os benefícios da IA generativa, num futuro próximo, é claro, quais são esses benefícios e como você vê ela sendo usada a favor da proteção dos sistemas das empresas? Eu vejo o lado do benefício você consegue incrementar camadas de proteção que hoje você não consegue em posições tradicionais. Você sai de uma visão mais reativa para uma visão proativa, né, de uma melhor performance. E, obviamente, você vai exigir do atacante muito mais sofisticação para ele conseguir penetrar em ambientes mais protegidos com uma IA, com a evolução da IA. É isso que eu vejo. Mudando um pouco o foco do nosso papo aqui, recentemente uma subsidiária do grupo United foi atacada. Segundo informações da agência Reuters, teria sido um ransomware. E o que chama atenção para esse setor, é um setor que contém muitos dados sensíveis. Como você vê, quais são as faltas, ou de repente, o que ainda precisa ser melhorado em empresas desse setor da saúde? O que é interessante, você foi um ponto muito importante, que é a questão do mercado de saúde. O mercado, de fato, de saúde, ele é um mercado que contém muitos dados de cidadãos, em geral. Então, por exemplo, se você vai num hospital, você é obrigado a fazer tem que fazer não obrigado, perdão, usei a palavra errada. Fazer o seu registro, todo o tracking, você vai passar por especialistas, vai ter uma medicação, você tem todo um processo, seja internação. Então, o que você tem de valor ali? Isso serve para clínicas, isso serve para remédios, isso serve para tudo. Ou seja, você tem um valor muito grande que são os dados de quem está interagindo com aquele processo. Então, obviamente, dado é valor. Então, eu vou transcender um pouquinho, vou lembrar para você da época da Covid, só para a gente fazer um paralelo. Você imagina lá atrás, estava todo mundo discutindo a fabricação da vacina, se um laboratório desses que produziu uma vacina efetiva, qual que é o segredo? É a forma. Imagina se eles conseguissem atacar e conseguir a forma. Olha que valor que teria isso. Ou, durante um processo de uma crise, de pandemia, que o hospital tivesse cheio, imagina que fosse criptografado todos os dados dele. Como é que ele atenderia as pessoas? Hoje isso é tudo informatizado. Então, o mercado de saúde, ele tem além dos dados, ele tem uma outra coisa que é diferente dos mercados de varejo, indústria. Qual que é o principal ativo deles? São as pessoas. O que eles tratam? Eles tratam de uma ação, geralmente, de prevenção, ou, em geral, não é prevenção, em geral é quando as pessoas precisam ter interação, seja com exames, sejam consultas, porque elas têm algum tipo de enfermidade.
você está falando de vida, e vida tem muito valor. Então, se você trata a vida humana, então, automaticamente o seu nível de exposição fica maior, e seu risco é maior, porque o impacto é maior. Então, o mercado é altamente rentável para o crime cibernético. Essa é a minha visão. De que maneira que as empresas desse setor, hospitais, enfim, distribuidoras, clínicas, podem se proteger contra ataques cibernéticos? Bruno, não tem bala de prata, mas sempre você entender a maturidade, ver o qual a sua superfície de ataque, o que você está exposto, e aí indo criando níveis de proteção. Não desconsiderar que achar que sempre tá bom, é sempre avaliar, sempre dentro do seu roadmap, avaliar o que você tem de proteção, como é que você está dentro dessa análise. Você pode usar ferramentas de avaliação de maturidade e você enxergar como é que você está na sua maturidade em relação ao teu próprio mercado. É sempre entender o momento que você está e o que você precisa fazer. E uma das coisas importantes é você gerir as suas vulnerabilidades internas e externas. Quando eu falo externa, aquilo que está apontado para a internet. Hoje, a maioria dos ataques mudou muito. A gente fala muito de infraestrutura, muito de engenharia social, mas tem muitos ataques voltados à aplicação. Quanto mais você tiver digital, mais importante é ter resiliência nas suas aplicações também. Perfeito, Natal. Queria agradecer o conteúdo que compartilhou aqui comigo hoje e espero te encontrar em eventos, artigos e entrevistas da TI Inside. Muito obrigado. Bruno, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado pela oportunidade.